Continuando, aqui a gente está vendo as competências básicas do Ministério Público, segundo a Lei 8625, e depois a gente entra nas competências do Procurador-Geral de Justiça, maravilha. Vamos lá, inciso 7, prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares. Prover, dar provimento. A gente tem que observar aqui que o Ministério Público, ele, quando ele realiza o concurso público, que a gente vai ver de provas ou de provas e títulos para serviços auxiliares, e concurso público de provas e títulos para membros do Ministério Público, ele também tem que o quê? Prover os cargos iniciais, nomeá-los, né, na forma da lei respectiva, da carreira e serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Porque a gente tem prover os cargos iniciais é por meio da nomeação, que é o provimento, na verdade, originário. Então a gente tem um provimento originário aqui por meio da nomeação e outras formas de prover, que vai ser o quê? Derivado. É como se falasse assim, olha só, remoção. Opa! Primeira coisa, remoção não é nem forma de provimento, nem vacância, tranquilo? Segundo, promoção é forma de provimento e vacância. E demais formas de provimento derivado. Por exemplo, o serviço auxiliar pode ser readaptado? Pode, é uma forma de provimento derivado. Algum servidor público, auxiliar, no caso, foi demitido injustamente, conseguiu reverter na justiça, vai ser reintegrado. Então o Ministério Público tem que o quê? Dar posse a esse cargo, né? Dar provimento. Inciso 8º, editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos e carreira e dos serviços auxiliares. É como se falasse, editar atos de aposentadoria, exoneração e outros, tanto dos cargos, membros e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 9. Organizar suas secretarias e seus serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Compor os seus órgãos de administração e elaborar seus regimentos internos. Tranquilo? Maravilha? Beleza. Agora a gente vai ver a estrutura do Ministério Público, a parte estrutural dele, né? O esqueleto, o seu esqueleto. A gente tem que tomar cuidado que existe, na verdade, a Lei Complementar 106, e a gente vai fazer exatamente aqui um espelho. Eu vou pegar a Lei Complementar 106 e a gente vai ver qual órgão está aqui e qual órgão não está lá, ou o órgão que está lá e não está aqui. É isso, às vezes, que pode cair na hora da prova. A gente tem perguntas sobre essa Lei 8625, eu vou tratar aqui, e a gente tem que, na verdade, tomar cuidado com o enunciado da questão. A questão ela pode trazer, segundo a Lei 8625, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, são órgãos de administração. A gente tem que entender o primeiro conceito. Quando eu falo que são órgãos de administração superior do Ministério Público, você tem que entender uma coisa. Quando eu falo que são órgãos de administração, são órgãos, na verdade, que eu transformo com o primeiro conceito. São órgãos de tarefa de gestão. Aqui temos que tomar cuidado, porque são órgãos de administração, de gestão. Eles vão fazer atividade fim do Ministério Público? Não vão, tá? Só que aqui eles vão trabalhar nessa parte de gestão de grau que? Superior. É até mesmo no sentido hierárquico da palavra. A palavra, de uma certa forma, quando bota administração superior, é no nível do hierárquico, dentro do Ministério Público, de um grau a mais. Então, a gente tem o artigo 5º que fala que são órgãos da administração superior, que vão trabalhar nas tarefas de gestão, de hierarquia a mais do que os demais órgãos do Ministério Público. Então, vamos analisar. Na lei complementar, eu vou botar aqui também a lei complementar, está previsto, na lei complementar 106, está previsto no artigo 4º,
Artigo 4º são órgãos de administração superior, 2 pontos. Aí a gente vai ter aqui a lei caráter nacional, a Procuradoria Geral de Justiça, mesma coisa na lei complementar 106, a Procuradoria Geral de Justiça. Maravilha, beleza, Procuradoria Geral de Justiça, que tem ali o Procurador-Geral de Justiça trabalhando lá, que vai executar atos de gestão em grau superior. Maravilha? Quando eu falo assim, ele vai entregar um projeto de lei de iniciativa do Ministério Público para o Poder Legislativo. Ele está exercendo tarefa de quê? De gestão. Não é atividade de fim do Ministério Público criar projeto de lei, tá? Beleza. Segundo, o Colégio de Procuradores de Justiça. Tá lá na lei complementar? Também está. Colégio de Procuradores de Justiça. Na verdade, o Colégio de Procuradores de Justiça, que é composto por todos os procuradores de justiça, né, ativos, então a gente vai ver que também pratica atos de gestão. Maravilha. Inciso 3, Conselho Superior do Ministério Público. Também na lei complementar, tá lá. Perfeito. Inciso 4, a Corregedoria Geral do Ministério Público, que é composto lá o corregedor, é atos de gestão, de tarefas disciplinar, né? Mais ligado à parte da situação funcional do servidor. É a corregedoria, que também está previsto na lei complementar. Perfeito. Então, temos a lei complementar aqui, colocando exatamente os mesmos órgãos que o artigo 5º da Lei Orgânica Nacional. Maravilha. Na hora da prova, basta lembrar, né? O PCCCC, né? P36, beleza? Então, vamos lá. Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores da Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria Geral do Ministério Público. Tranquilo? Lembrando, Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio, o Conselho e a Corregedoria. Perfeito? Maravilha? Tranquilo? Não pode errar na hora da prova. Por quê? Toda vez cai essa merda. O que são órgãos de administração e o que são órgãos de execução? Sempre cai em prova, tá? Então, quer dizer, costumam muito cobrar o que já... na verdade, costumam cobrar o que nunca foi cobrado. Mas se cair isso na prova, isso é questão dada. Não é questão de interpretação, não é questão de molejo de candidato. É questão dada. O que é questão dada. E você não pode errar a questão de que é o que é, tá? Por fim, o artigo 6º da Lei Orgânica Nacional são também órgãos de administração do Ministério Público. Opa, são órgãos de administração. Também são órgãos de gestão. Só que de gestão, que a gente tem que tomar cuidado, que não tem um grau hierárquico. Na verdade, está um pouco abaixo. Então, temos as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Somente esses dois. E a lei complementar fala, a lei complementar 106, fala exatamente o que? A mesma coisa. As procuradorias e as promotorias de justiça. Perfeito? Maravilha? Então, temos que separar os órgãos de administração. Então, bota aqui, ó. Vou botar aqui um quadro branco. Agora você mata. Vai ficar bem tranquilo a gente lembrar. Já que não teve nenhuma diferença da Lei Complementar 106 para a Lei Orgânica Nacional, a gente pega a própria Lei Orgânica e vai fazendo o quê? Primeiro, a gente viu os órgãos de administração. Separou em grau administração em nível superior, né? E administração comum, botando assim, comum.
Então, em grau superior, a gente tem a Procuradoria Geral de Justiça, temos o Colégio, temos o Conselho e temos a Corregedoria. Tranquilo? Então, PCCC. Maravilha. Esses são os órgãos de grau superior, de administração superior do Ministério Público. E a de administração comum, né? Órgãos de administração, são órgãos de administração comum. Temos as procuradorias e as promotorias. Perfeito? Então, tranquilo na hora da prova. As procuradorias são órgãos de administração superior? Errado. As promotorias são órgãos de administração? São. O colégio de procuradores é de administração superior? É órgão de administração superior? Certo. Maravilha. Essas provas, essas questões de o que é, tem que estar batida. Isso daí tem que estar no sangue, perfeito? Maravilha. Vamos lá, continuar estudando, hein? Agora a gente vai ver os órgãos de execução, que vão exercer a atividade fim do Ministério Público. Perfeito? Então temos aqui os órgãos de execução. Na verdade, até aqui é trabalhado por membros, tanto a parte de administração superior, tanto de administração e tanto de execução. Aqui a atividade fim, então, de execução é só por membros do Ministério Público. Aqui não tem a participação direta de serviços auxiliares. Serviços auxiliares eles vão prestar o apoio. Tanto é que a gente vai ver aqui os órgãos de apoio administrativo. Perfeito? Então temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá. São órgãos de execução. Eles aqui vão exercer a atividade fim do Ministério Público. E aí a gente vai ver exatamente o que diz a Lei Complementar número 106. E eu peguei aqui a Lei Complementar 106 e a gente vai ver o artigo 7º. O artigo 7º vai falar assim: são órgãos de execução do Ministério Público o Procurador-Geral de Justiça. E aí a gente vai fazer a comparação com a Lei Complementar número 106 de 93. Primeiro, o Procurador-Geral de Justiça também é um órgão de execução na Lei Complementar aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Também. Procurador-Geral de Justiça. Note-se que o Procurador-Geral de Justiça ele tem duas funções. Tanto de administração de grau superior, né, a administração superior do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça representando o Ministério Público como um todo, e existe o Procurador-Geral de Justiça exercendo as funções de Procurador-Geral de Justiça, né, como membro do Ministério Público, atuando na atividade fim do Ministério Público, perfeito? Então toma cuidado com isso, toma cuidado como a questão vai cobrar, perguntando se ele vai praticar ato de gestão, que é de administração, ou atos de atividade fim, de execução, perfeito? Vamos lá. Inciso 2, o Conselho Superior do Ministério Público. Opa, aqui mora o primeiro problema. Na verdade, o artigo 6º aqui da Lei Complementar 93, ele coloca um órgão a mais. Na verdade, ele coloca aqui como órgão também de execução o Colégio de Procuradores. Ele coloca o Colégio de Procuradores também como órgão de execução. Então eu posso falar que o Colégio de Procuradores é órgão de administração e de execução do Ministério Público? Segundo a Lei Complementar 106 de 93, é. Segundo a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, não. Perfeito? Toma cuidado com isso em prova. Maravilha? Vamos lá, continuando. Então, Conselho Superior do Ministério Público, tá na Lei Complementar? Tá. Conselho Superior do Ministério Público. E aí vamos ver, ó, inciso 3 e o inciso 4, Procuradores de Justiça. Perfeito.
procuradores de justiça. Maravilha, perfeito. Tem na uma, tem na outra. Também os promotores de justiça está na lei. Só que a lei complementar coloca mais um aqui atuando. Observação, vou botar aqui, ó, observação, OBS, na lei complementar número 106, inciso 93, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, inciso 6, coloca, tá lá, né, no inciso 6, os grupos, bota aí os grupos especializados de atuação funcional. Perfeito? Maravilha? Então toma cuidado com isso em prova. Primeiro, a gente tem que analisar o quê? O que a questão ela está te remetendo. Ela tem que colocar exatamente se ela está perguntando segundo a lei 8625, segundo a lei complementar 106. Eu não posso falar sem uma previsão, sem ela colocar da onde ela quer tirar. Se ela perguntar de regra geral, assim, perguntei e sem previsão, sem botar a previsão da onde eu quero que você analise, segundo a lei complementar ou segundo a lei nacional. Ela não pode botar exatamente nas particularidades. Ela vai colocar o quê? São órgãos de administração superior, 2 pontos. Exceto, que a lei, tanto a lei 8625, tanto a lei complementar, nessa parte estão iguais. Então, se ela botar algo genérico sem colocar um embasamento legal que ela quer tirar a resposta, ela vai perguntar onde os dois estão corretos. Que se ela perguntar, por exemplo, no órgão de execução, onde mora 2 problemas, primeiro, o Colégio de Procuradores, que não está como órgão de execução na Lei Orgânica Nacional, e nem os grupos especializados de atuação funcional também não está na lei orgânica, aí vai dar problema. Ela vai anular uma questão. Por quê? Porque ela não botou um embasamento legal. Então, o embasamento legal é importantíssimo para saber onde você está querendo resolver, qual é a resposta correta, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma lei que trata de uma coisa e uma lei que entra e tem as suas particularidades. E a gente tem que saber o que está numa lei e na outra. Então, quando a gente estuda algo que é parecido, mas não é igual, a gente já analisa o quê? O que tem de diferente, né? Então, quer dizer, segundo a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, são órgãos de execução: o Procurador-Geral de Justiça, o Conselho, o Procurador, os procuradores e os promotores. Já na lei complementar, a gente tem o Procurador-Geral de Justiça, o Colégio, que não está na Lei Orgânica Nacional, mas está na lei complementar. O Colégio de Procuradores, o Conselho, os Procuradores, os Promotores e o quê? Os grupos especializados de atuação funcional também estão previstos na Lei Complementar número 106. Maravilha? Perfeito? Então vamos para o artigo 8º. Artigo 8º. São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela lei orgânica. Note-se que o artigo 8º, ele coloca ali meramente alguns que podem ser seguidos e podem ser criados outros pela lei complementar do Estado. E a gente vai ver também que tem uma atuação aqui. Primeiro, os centros de apoio operacional. Primeiro, a gente tem que observar que os serviços auxiliares estão lá no artigo 7º da lei complementar. 106, artigo 7º. E a gente vai ver lá, primeiro, os centros regionais, de apoio administrativo e institucional. Perfeito. Centro de apoio operacional é uma coisa. Centro de apoio administrativo e institucional é outra. Inciso 2. Comissão de concurso. Perfeito. Tá igual nos dois.
Inciso 3. Aí o inciso 3 fala o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, né? Mesma coisa. Aperfeiçoamento funcional. Órgãos de apoio, o que é? Administrativo. Mesma coisa para o outro. Perfeito? E por fim, lá no final, tadinho, coitado deles, os estagiários. Importantíssimo no Ministério Público, a gente vai ver, claro, o estagiário também tem funções, tem forma de ingresso, tem um processo legislativo, tem o processo seletivo, lá o concurso públicozinho deles, né? Eles recebem bolsa auxílio, tudo bonitinho, a gente vai ver que ele tem funções também, tá? E a gente vai ver que ele remete muito aos direitos e deveres igual dos servidores, dos serviços auxiliares, tá? E aí fechamos por aqui. Vou botar aqui rapidinho 2 questões para trabalhar o que a gente deu aqui na teoria, para a gente fechar esse aulão de hoje. Primeiramente, quero agradecer aí a presença de todo mundo que está assistindo aí na sua casa e tirou essa hora aí para a gente matar essa primeira parte, que é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a vocês pela participação, fico muito feliz mesmo quando vejo as pessoas perguntando, questionando. Eu tento botar questões, né, nas mídias sociais, redes sociais, Facebook, aquela porcaria toda. No site lá, eu estou botando lá simulados, www.lfconcursos.com.br. Eu estou trabalhando muitos simulados em cima, que, na verdade, infelizmente, assim, você pegando a teoria, 2 leis, 3 leis, resoluções da Constituição Federal, você começa a ler teoria, e você tem aquela sensação de que não está aprendendo merda nenhuma. Aí quando você começa a fazer exercício, você vai errando 1, 2, vai vendo, pega de novo a teoria, vai entendendo, aí você começa a processar melhor. E aí você começa a interpretar melhor a legislação, né? Então a melhor coisa, na verdade, de você treinar é fazer exercício. Só que muitas das partes do Ministério Público, da parte da organização do Ministério Público, não tem exercício específico. Então acaba deixando o concurseiro triste. E aí eu comecei o quê? Criar os meus próprios exercícios. Para quê? Mesmo sendo uma facilidade básica, né, uns conceitos básicos, nada muito complexo, não quis extrapolar no começo, a gente, na verdade, utiliza os exercícios para o quê? Para massificar essa teoria. Né? A gente vai vendo ali, não, isso está errado por isso, isso daqui está certo por isso. E aí você começa a massificar, receber melhor essas teorias, essa teoria nessa parte, e aí você consegue fazer bem melhor os exercícios. Porque, infelizmente, nem temos exercício para todos os conteúdos, né? E a gente vai... Aí eu vou colocando aqui uns exercícios para a gente, o promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, que trata exatamente da Lei Orgânica Nacional. E aí a gente vai ver, FCC 2014, a Lei Orgânica Nacional, ele já colocou em evidência a Lei 8625, já botou ali pronto para vocês, né? Ele falou da Lei 8625, a Lei Orgânica Nacional. Não inclui entre os órgãos, não inclui entre os órgãos de execução. Aí ele está pedindo o quê? Poxa, eu quero que você saiba dentre esses quais são, na verdade, qual é, que é o único, né? Que é um órgão de administração. Lembra que eu botei para vocês órgãos de administração que tem em grau superior e o comum, né? E aí eu falei para vocês, de grau superior, lembra do PCCC. Procuradoria, Colégio, Conselho e Corregedoria. Se tiver um desses aqui, bingo, matou. Aí letra A, Corregedor-Geral do Ministério Público. Opa! O Corregedoria, o Corregedor-Geral do Ministério Público é um órgão de execução? Não. Os promotores de justiça é órgão de execução? É. O Procurador-Geral de Justiça? É. O Conselho Superior do Ministério Público? Os procuradores de justiça? Também, né? Então, nesse caso, resposta é letra o quê? A. O Corregedor-Geral do Ministério Público não é órgão de execução. Perfeito? A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão de administração. Perfeito. Próxima questão. 。
Mesma coisa aqui, ó. De acordo com a disciplina prevista na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8625 de 93, são órgãos de execução do Ministério Público, exceto os promotores de justiça executam, os procuradores de justiça executam, o Procurador-Geral de Justiça executa, a Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão de administração superior, perfeito? E o Conselho Superior do Ministério Público é órgão tanto de administração superior como órgão de execução. Toma cuidado. Resposta é letra D de dado. Maravilha? Beleza, galera? Tranquilo? E aí, gostaram? Deu para começar na parte inicial, básica, do esqueleto do Ministério Público. Agora a gente tem que o quê? Analisar, tem que ler bastante, né? A parte das competências de cada órgão aqui. É isso que a gente vai trabalhar, beleza? Um forte abraço aí, muito obrigado por estar assistindo esse aulão, agradeço muito de coração, muito feliz aí por estar participando, pode agradecer no Facebook, criticar, elogiar, falar merda, qualquer coisa, tá? Que eu vou receber de muito bom grado. Beleza, gente? Um forte abraço aí, boa noite.